Obrigado, Débora. Obrigado, Hélio, pelo convite. Sempre uma satisfação enorme estar aqui na Câmara Americana, agora cada vez também mais brasileira, com tantas filiais aí, tantas câmaras por todo o país e uma representação tão forte e diversificada do meio empresarial brasileiro. Satisfação especial, como foi mencionado, estar aqui nesse prédio, né, na medida em que, de fato, no momento em que eu fui presidente do Conselho da Câmara, foi exatamente o momento onde nós construímos aqui esse prédio, e a Câmara, a partir daí, pôde ter a sua instalação própria em São Paulo. Eu acho que estamos vivendo um momento fundamental para o Brasil, né? Estamos escolhendo os caminhos para o futuro, na medida em que o país hoje vive momentos de muitas emoções, pouca definição, de fato, do quadro eleitoral, mas é um quadro muito polarizado, muito emocional, eu diria até, e muitas vezes, passional. E é muito importante que, nesse momento, nós possamos trazer um pouco de racionalidade ao debate, um pouco de luz, eu diria. E eu, em minha carreira, eu sempre acreditei muito em realizar, fazer, mostrar resultado, depois discutir, né? Porque, senão, nós temos... tomar cuidado para não entrarmos, principalmente no clima que tem hoje no Brasil, propostas bombásticas, etc., de um lado ou de outro, mas que, na realidade, não tem condições de trazer resultados concretos para o país, ou pior, né? Propostas que, na realidade, podem ter levado a esta recessão enorme que tivemos nos últimos anos. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou procurar limitar a minha fala, fazê-la de uma forma bem curta. Para isso, eu vou projetar aí alguns gráficos rápidos, só para mostrar a minha visão do que está acontecendo no país hoje, do que virá, porque nós temos aí um grande número de perguntas já encaminhadas pelos senhores e pelas senhoras, em que a Débora compilou, e que, evidentemente, haverá espaço também para as perguntas que vocês vão fazer adicionalmente. Então, nós temos aqui um número bastante substancial de perguntas, digamos assim. Portanto, eu vou sumarizar, indo rápido, aí, mostrando apenas alguns gráficos, aí para dar uma demonstração visual, né? E, portanto, podermos passar rapidamente por isso e entrarmos no que é mais importante nas perguntas. Foi mencionada a recessão que o Brasil viveu, de fato. Nós tivemos um crescimento ali mostrado em 14, 15 e 16, uma recessão que, composta, é maior do que 7%, maior da história, e o que pouca gente fica alerta para isso, maior do que a recessão de 29, 30, 31. Estou me referindo a 1929, a Grande Depressão Mundial depois do crash da Bolsa de Valores americana. Nós já crescemos 1% em 2007, alguns chamaram isso de uma recuperação lenta, moderada, né? Mas os senhores e senhoras estão vivendo isso, sabem que a recuperação está sendo, na realidade, muito rápida, é que nós saímos num patamar de menos 3,5% de crescimento, em que, no pico, e eu vou chamar a atenção para isso, em maio de 16, quando nós assumimos, em 12 meses, o PIB tinha caído 5,2%, em um ano. Isso é brutal, isso não é trivial, não. É uma coisa realmente impressionante. E passamos a um crescimento médio de 1%, e a média engana um pouco, porque a média, principalmente quando você tem um ano que cai muito o produto, você começa em cima, você vai baixando o produto, e depois começa a subir, e você compara a média contra a média. Então, isso faz com que, muitas vezes, então, possa se ter uma visão de que foi lento. Não foi. Se caiu 3,5% e depois cresceu mais do que isso, para poder, na média, o PIB
ter crescido acima da média anterior, que estava caindo 1%. Né? Então, isso mostra que foi um crescimento rápido e a recuperação de 2018 está consolidando com a previsão de crescimento de 3%. Existem aí já algumas discussões, algumas incertezas. Alguns analistas estão revisando, estavam em 3, estão indo para 2,8, etc. A nossa previsão ainda é 3, mas é importante dizer que não há dúvida, temos que reconhecer a realidade, nós estamos no ano eleitoral. E algumas propostas, inclusive, propostas já feitas aqui, algumas delas, né, elas levam claramente o país de volta à recessão, porque são propostas que vão na linha do que foi feito nos últimos anos. Né. Qual é a razão dessa recessão? Em termos bastante diretos e simples. Por que o Brasil entrou nessa crise? Primeiro, o país tem tido uma trajetória crescente de despesa pública, é verdade. Desde 91, quando a relação total de despesa pública PIB foi 10,8%, chegou a 19,9% em 2016. Caiu um pouquinho agora, vou mostrar. Mas, em resumo, essa trajetória gerava sempre instabilidade. Se nós olharmos as crises brasileiras, desde final da década de 50, depois Setembro Negro de 82, e etc., 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 e depois todas as crises subsequentes, 98, 99, 2002, e essa crise, sempre teve razão em incerteza fiscal. Né? Então, as despesas cresceram muito, e nos últimos anos, particularmente, houve um acentuamento desse crescimento, somado com intervencionismo em preços, gerando distorções e outros processos que desorganizaram a economia. Então, nós tivemos esse processo. Mas, voltando ao que está acontecendo, a expansão da atividade se consolida, a variação aqui acumulada em 4 trimestres, sempre 4 trimestres com 4 anterior. 4 trimestres, por exemplo, agora, em março, né? Vamos comparar com 4 trimestres até anteriores. 4 trimestres vencendo em junho. E vamos assim. Mostra claramente essa trajetória. Aqui, decompondo em termos de indústria, serviços e PIB, nós vamos ver aí o PIB em vermelho, serviços em cinza, acompanhando mais ou menos, caiu menos do que o PIB, a indústria caiu mais e recuperou-se recentemente também de uma forma mais acentuada. Aqui, olhando do ponto de vista da demanda, consumo das famílias, consumo de governo e PIB, e investimento. Eu vou chamar a atenção aqui para o investimento, que é o preto, né? Como ele, de fato, caiu, foi, inclusive, o indutor maior da recessão, foi a queda do investimento, resultado da queda da confiança, por razões absolutamente compreensíveis, e agora tivemos uma recuperação fortíssima do investimento nos últimos trimestres. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um dado relevante aqui, que seria interessante olharmos. É a curva laranja. A curva laranja é consumo do governo. Né? É o único item que caiu nos últimos 12 meses, em comparação com o período anterior, interanual. Portanto, nós vamos ver aí que aí está o segredo, né? Onde, então, aí sim começou a subir a confiança e, a partir daí, investimentos e, a partir daí, atividade. Eu falei investimento, bem de capital e consumo de bens duráveis. Por que os dois? Eu estou chamando a atenção para os dois. Porque ambos mostram grau de confiança. Máquinas e equipamentos, bens de capital, portanto, representam a confiança das empresas nas vendas futuras. E bens duráveis, a geladeira, a televisão, etc., máquina de lavar, fogão, seja o que for, representa o nível de confiança das famílias na capacidade de pagar as prestações, etc. Então, nós vamos ver que são dois itens que estão mostrando um crescimento forte. E a comparação entre o segundo semestre de 2017 com o primeiro é impressionante, né? Crescimento de mais de 12% e mais de 20%. Né?
Então, isso mostra exatamente a retomada, de fato, muito forte. Inflação, não precisa nem mencionar, aqui é uma coisa interessante, apesar de que isso ainda é uma coisa que está sendo percebida, né, a devagar pela população, né, como a inflação, de fato, já caiu. E eu vou chamar a atenção aqui para a inflação de preços livres, é aquelas que não são determinadas pelo governo, não são os preços administrados. Por exemplo, aqui, retirando, portanto, gasolina, gás, eletricidade, etc., nós temos aqui, em azul, os preços livres caindo a patamares historicamente baixos. Mesmo a inflação cheia é o menor nível em 20 anos. A agenda de reformas, aqui temos a agenda completa de reformas que já foram aprovadas, vamos endereçar isso nas perguntas, né? Vou chamar a atenção aqui para o teto de gastos e vou chamar a atenção também para a reforma trabalhista, né? Aqui embaixo, em verde, fundamental. E a terceirização, reformas fundamentais, além de reformas do crédito e etc., que, por exemplo, vou chamar a atenção para um item, que é a duplicata eletrônica. Aqui, o projeto prioritário, que está em a lista de projetos prioritários está em andamento no Congresso esse ano. Não vou entrar em um a um, porque podemos discutir isso mais tarde. E aqui, apenas para sumarizar, eu chamaria a atenção de que este é exatamente o que eu mostrei, esta é a trajetória de gastos do governo federal como proporção do PIB. Hoje, o ano passado, 19,5%, em 17, mas chegou a 19,9% e saindo de 10,8%. Se nada fosse feito, chegaria a 25%. Com teto de gastos e outras reformas, isso tende a chegar a 15,5%, abrindo 10% de PIB para espaço para investimentos e consumo. Tá? Reforma trabalhista, como o Brasil se comparava com outros países em termos de abertura do mercado de trabalho, portanto, essa reforma vai ter impactos enormes de longo prazo no país. Uma comparação aqui com a Alemanha, para mostrar como a Alemanha, de fato, teve uma diminuição estrutural do desemprego após a reforma trabalhista e como a Alemanha, na realidade, estava antes tendo um aumento estrutural do desemprego. Né? Aqui, alguns resultados esperados do cadastro positivo, está à discussão na Câmara dos Deputados agora, que visa exatamente ter possibilidade de todos os credores terem acesso a todos os cadastros de todos os pagadores, principalmente dos bons pagadores. Privatização da Eletrobras, fundamental, e eu faço aqui uma comparação para encerrar esta fase, que é a evolução dos investimentos no setor de telecomunicações do Brasil no período anterior à privatização. Né? Então, nós vamos ver que houve uma queda, né? Houve uma queda sistemática, leve, no nível de investimento, e, após a privatização, um salto. Né? E todos que viveram em São Paulo até a década de 90 se lembram muito bem que, para comprar uma linha de telefone fixo em São Paulo, era necessário se comprar de alguém que já tinha a linha, porque a Telebrás não era capaz de entregar. E chegou a custar o equivalente a $5.000. Né? Então, este é o quadro que nós esperamos agora que seja um quadro resolvido com a privatização agora da Eletrobras, seja o mesmo efeito, porque, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que, no caso da energia, está acontecendo o que aconteceu antes
com a telecomunicação. E esperamos que agora o efeito posterior à privatização da Eletrobras seja também equivalente. Tem uma discussão aí técnica, conceitual, entre se é uma privatização ou se é uma capitalização, não sei o quê. Na realidade, o que existe é uma profissionalização, quer dizer, uma capitalização, um grande aporte de capital privado, o governo perde o controle absoluto que tem, mantém o golden share, mas mantém, de fato, a empresa cada vez mais como uma empresa estratégica e com administração profissional no país. Basicamente é isso, está aí os comentários finais que eu gostaria de fazer, mas eu gostaria de deixar isso respondendo às perguntas aí que serão formuladas agora. Obrigado. Obrigado, ministro. Vamos chamar, então, a Débora Vieitas, nossa CEO, novamente, João Barroso também. Nós vamos iniciar a sessão de perguntas. Bom, eu quero lembrar a todos que vocês estão convidados a fazer perguntas. Nas mesas vocês encontram um formulário para preenchê-las e nós temos pessoas percorrendo para recebê-las. Ministro, vamos começar um pouquinho do lado do equilíbrio fiscal e reformas. Se o senhor assumir o governo a partir do dia 1º de janeiro de 2019, o senhor encontrará muitos desafios pela frente. Como é que o senhor estabeleceria as suas prioridades? Como eu disse, a minha proposta é mais simples de ser feita, apesar de ser mais profunda e mais abrangente, porque é exatamente a implementação plena daquilo que já estamos propondo, já estamos fazendo, e a ampliação para outras áreas da administração pública do país. Em primeiro lugar, eu listei aqui a série de prioridades de projetos que nós já apresentamos ao Congresso Nacional, a privatização da Eletrobras ou a capitalização da Eletrobras é fundamental. Este é um projeto importantíssimo, mas vamos sumarizar agora do ponto de vista conceitual. Em primeiro lugar, nós temos que assegurar o equilíbrio fiscal do país no futuro. Nós temos que eliminar estes ciclos recorrentes de crise fiscal pela qual o Brasil passa de tempos em tempos, desde o final da década de 50. Né? Então, é necessário resolver esse problema de uma vez por todas, e, para isso, a reforma fundamental é a reforma da Previdência. Em 2017, a reforma da Previdência, as despesas da Previdência Social representaram 57% do orçamento da União. Em 10 anos, chegará a 80%. E isso significa falta completa de recursos para investimentos, nem se fala, mas também saúde, educação, segurança. Além de uma coisa que eu chamo a atenção no Congresso Nacional, não haverá recurso para emenda parlamentar, não é verdade? Então, isso aí fala também, evidentemente, diretamente aos congressistas. Em segundo lugar, uma agenda de melhora de serviço público. Vou citar a segurança, nós vamos falar sobre ela. Eu sei que você tem perguntas depois, mas vamos elaborar depois, quando você perguntar, mas segurança é um item fundamental. Quer dizer, hoje nós temos um governo que cada vez mais tem que dar prioridade à competência e à gestão, qualidade da gestão. O governo tem que entregar resultado. E fizemos isso no Banco Central, e conseguimos fazer agora também no Ministério da Fazenda. É possível fazer isso, sim, no serviço público, entregar melhor serviço. A motivação é exatamente o impacto que isso causa na vida do país. Isso é possível fazer, isso já fizemos, e podemos elaborar um pouco sobre isso depois, mas é isso, a melhora do serviço público do Brasil. Saúde, educação,
a segurança. E terceiro, já foi mencionado também aqui, a questão da agenda de produtividade. Tá? Essa é fundamental. É aquilo que o Banco Mundial chama de ease of doing business, e eu gosto de fazer a tradução de facilidade de produzir no país. No Brasil é complicado produzir, sabemos disso. Lei trabalhista já foi aprovada, mas tem muitas outras coisas aí. Foi mencionada aqui a questão do pagamento de impostos. Tá? 2.600 horas por ano, média, de empresas. E isso não é, desculpe, só para chamar a atenção, não é o tempo que gasta para a empresa gerar o lucro para pagar o imposto, não. É papel, preenchendo papel, burocracia, etc., enchendo, etc., certificado. Blá, blá. Muito bem. Então, contabilidade, etc. Então, tudo isso já está caindo muito e cairá dramaticamente até o final do ano, e isso é uma agenda de futuro também. Né? Muito importante continuar. E tem várias outras coisas. Por exemplo, o tempo médio de abertura de empresas em São Paulo, os senhores conhecem, as senhoras conhecem aqui em São Paulo. 101 dias, segundo o Banco Mundial. Trazer isso para o final do processo em 3, padrão internacional. E vai por aí. Então, existe aí, portanto, equilíbrio fiscal para garantir o crescimento do país. Segundo, melhor serviço público. Terceiro, uma maior facilidade para produzir no país, isto é, mudança completa e absoluta da produtividade, da curva de evolução da produtividade brasileira. Aí a agenda da Câmara, eu posso dizer, enquadra-se perfeitamente dentro desse quadro, sim, de aumento de produtividade. Ministro, apesar dos avanços graduais que a gente tem visto como resultado de uma agenda econômica que foi implementada nos últimos 2 anos, o IBOP levantou no mês passado que entre 80% e 85% dos entrevistados ainda não vê positivamente os resultados de políticas de combate à inflação, combate ao desemprego e taxa de juros. Como presidente, como que o senhor poderia ajustar o timing dessa percepção do povo sobre os resultados das medidas econômicas? Às vezes toma um pouco mais tempo, até para garantir o apoio do Congresso. É natural que a percepção demande um pouco de tempo depois do fato. Quer dizer, os números são irrefutáveis, como já dizia o que eu chamo o filósofo carioca, né, Nelson Rodrigues, que dizia nada mais brutal do que o fato. O fato é esse que eu já mostrei. Os números estão mostrando, são impressionantes, a recuperação e o crescimento. Ponto. Agora, o tempo que isso vai demorar, por exemplo, criação de emprego no Brasil, número de pessoas ocupadas. O Brasil chegou a perder, chegou a 91, 92 milhões, já chegou a 89,5 milhões de brasileiros trabalhando. Destruiu um número enorme de postos de trabalho. Já recuperou, já estamos em 91,5, isto é, recuperou 2 milhões de postos de trabalho. E esperamos que haja o crescimento desse ano, 2,5 milhões. Agora, chegando a 94. Agora, tem muito desempregado ainda. Então, a percepção demanda um pouco até as pessoas entenderem que, de fato, está atingindo a atividade de todas. Devagar. Vou dar um exemplo rápido, que eu gosto de citar, já citei várias vezes. Eu, por uma circunstância particular, estava passando de um prédio para o outro, entre uma palestra como essa e um almoço no Rio de Janeiro, com o presidente de empresa. Eu passei dentro de um supermercado e lá eu vi diversas pessoas comprando, estava na hora do almoço, eu parei e fui perguntar. Falei, cheguei uma senhora, falei, a senhora está vendo aqui preço de produto? Sim, senhor. O que a senhora acha da inflação? A inflação está alta, baixa? Ela falou, alta, muito alta. Eu falei, crescendo? Sim, senhor, crescendo. E daqui para frente, deve crescer mais. Bom, eu falei o seguinte, falou, qual o preço que a senhora está olhando aí, de que produto? Ela viu lá o produto, eu até anotei o preço daquele produto, e falei, e qual era o preço desse produto que a senhora se lembra? Que era bem mais baixo, né? Ela falou, não era, deu lá o preço, eu anotei.
Aí, depois eu pedi a minha assessoria para ir lá no supermercado e ver quando eram os preços daquele produto que ela tinha se lembrado. Era um preço de 2 anos e meio atrás. Era um preço de 2 anos atrás. Por quê? Porque a pessoa não faz a conta assim, cravar 12 meses anteriores. Isso foi em dezembro de 17. Não faz a conta em dezembro de 16, exatamente, não se lembra. Mas lembra que a inflação estava alta. E os preços eram bem mais baixos, é verdade. Agora, com o tempo, essa percepção se estabelece na sociedade. Um dos nossos associados aqui presente, o Ivan Zanke, da Dale Carnegie, faz justamente uma pergunta ligada à comunicação, que já foi um fator tão relevante, suscitando aí resistências com relação à reforma da Previdência. Então, a importância, ele pergunta como é que a importância das reformas vai chegar a todas as camadas da população. Previdência. Sim. Bom, a questão da Previdência é muito simples. Eu acho que, de fato, tem uma questão de comunicação, mas vamos convir que, de fato, é uma questão complexa, né, para a população. Por quê? Porque a Previdência, a aposentadoria é um direito. Né? E se eu chego para você, Débora, assim, a seco, você não sabe de nada, e eu digo para você, escuta, você é favorável que eu lhe retire um direito? Não. Eu também não. Ninguém é. Não, eu não. Tenho um direito. Quero manter o direito, na verdade. Então, é preciso a coisa avançar. Eu recebi, por exemplo, um e-mail de um sujeito, um cidadão, um tempo atrás, reclamando exatamente por isso, que ele queria se aposentar mais cedo. Por que ele ia ter que aposentar mais tarde? Na verdade. Então, o ponto-chave é o seguinte, você tem que esclarecer uma série de coisas. Em primeiro lugar, que países que não fazem a reforma da Previdência a tempo, como é o caso da Grécia, têm insolvência fiscal. Tendo insolvência fiscal, no caso da Grécia, é o exemplo mais dramático, eles tiveram que cortar a aposentadoria de quem já estava aposentado. Cortaram uma vez, não foi suficiente, 2, 3, 4, cortaram 14 vezes. Dramático. Então, nós temos que esclarecer isso. Segundo, os 20% de menor renda no país não conseguem cumprir os 35 anos de contribuição que hoje a Constituição exige, como uma das alternativas. Classe média, ou classe de renda mais alta, consegue, se aposenta mais cedo. Mas daqueles de renda mais baixa, eles não conseguem 35 anos de carteira assinada, portanto, eles se aposentam por idade. Esses já se aposentam por idade. Os de renda mais baixa é que puxam a média de idade no Brasil para cima. Portanto, isso tem um fator equidade. Segundo, a questão das altas aposentadorias do serviço público. Também é uma outra questão de equidade. Em resumo, existe uma série de coisas e eu acho que a mensagem que, de fato, pega é, primeiro, vamos garantir a aposentadoria. Segundo, a questão da equidade. Então, isso são mensagens fundamentais que precisam ser enfatizadas. Agora, devemos concordar também de que um governo eleito, um presidente da República eleito, que leve, com o mandato popular, leve esta proposta, terá muito melhores condições de aprovação do que um governo que, na realidade, tem 2 anos. Então, isto é muito... Apesar de que já avançou muito a reforma da Previdência. A reforma da Previdência já está avançando bem, está agora, de fato, paralisada em função da intervenção federal no Rio de Janeiro, que é uma norma constitucional. Mas o fato concreto é que, terminada a intervenção, eu acho que a Previdência certamente será um tema prioritário do próximo presidente. Ministro, sobre infraestrutura, a Abdib, faz um tempo, vem batendo na tecla de que o Brasil precisaria investir todo ano 300 bilhões de reais, público e privado, em infraestrutura para conseguir atingir níveis internacionais de investimento. Como é que o senhor vê esse número e como é que o senhor entende que o Brasil poderia estimular, de fato, investimentos realmente robustos e de longo prazo aqui dentro? Eu vi na televisão um dia desses, vocês devem ter visto, é comum, e foi interessante, porque logo depois eu estive lá, né, em Mato Grosso, e uma
logo na colheita, né, um tempo, já tem alguns meses, a colheita de soja, e uma fila enorme de caminhões carregados, enorme, a perder de vista, numa estrada onde, a maior parte do tempo, os caminhões, para prosseguirem, saíam da estrada. Né? Buraco, etc. Então, tem duas notícias aí. A má notícia é que a estrada é ruim. E temos uma deficiência de infraestrutura. Essa é a má notícia. A boa notícia é que tem demanda. Tem muita carga para ser transportada. Tem demanda significa que tem retorno. Se tem retorno, significa que tem investimento disponível no mundo, recursos no mundo disponíveis para investir. O que falta? Uma das coisas que está na agenda da Câmara é segurança jurídica e normas que garantam, de fato, o retorno adequado. Por exemplo, vou dar só um exemplo rápido, porque tem muita pergunta, não vou parar em cada uma, mas, exemplo do governo anterior. Tabelou o retorno no investimento. Não podia ser mais do que 6%, ou coisa que vale. Bom, aí fica difícil. Tá certo? Porque o retorno, bastava investir no mercado, o retorno era muito maior do que esse, é evidente. Bom, para resolver o problema, fizeram o quê? Eles liberaram recursos do BNDES à taxa subsidiada. Com isso, o dinheiro, o recurso próprio, poderia ter um retorno superior, apesar que o retorno geral do investimento era mais baixo. Muito bom, em tese, porque dependia de duas coisas. Primeiro, o subsídio ao BNDES, portanto, déficit público com tesouro. Primeiro problema. Segundo problema, o concessionário, na realidade, ficava um prestador de serviço entre duas agências governamentais. De um lado, o governo tabelando o retorno, né, e o preço, de outro lado, o BNDES, emprestando a taxa subsidiada. Ele, então, era meramente um agente operacional. Não é atraente e não é seguro. Portanto, isso é o tipo de coisa que está precisando destravar. Quando, de fato, se faz, nós tivemos aí vários exemplos de torres de transmissão, de aeroportos, etc., em que o nível de interesse é enorme. Eu vejo aí, inclusive, manifestação de investidores no mundo inteiro, tive alguns eventos especiais de infraestrutura, o nível de interesse por investimento no Brasil é impressionante. Agora, precisa ter uma sinalização. Não há dúvida, vou voltar a frisar, não adianta escondermos-nos da realidade, a campanha eleitoral à frente gera uma certa insegurança com proposta de alguns candidatos, não tem dúvida, tá certo? Ou o histórico de alguns candidatos. Então, é um ponto importante, não há dúvida, algo que, se o país sinaliza, de fato, estabilidade jurídica, segurança jurídica, regras do jogo, taxas de retorno de acordo com padrões competitivos, etc., nós teremos um grande volume de investimento disponível no Brasil. Acho que o Brasil pode virar, de fato, um canteiro de obras, não tem dúvida. Ministro, um dos nossos associados, o Maximilian Pascoal, do Pinheiro Neto, pergunta sobre as agências reguladoras. A gente acabou de falar de infraestrutura, então ele pergunta como fortalecer as agências, manter a autonomia e a atuação pelo interesse público, além da questão da nomeação dos seus responsáveis. O fortalecimento das agências certamente passa por, em primeiro lugar, definição de prioridades. Quando nós entramos no governo há 2 anos atrás, existiam agências que estavam sem condições de se reunir porque não tinha número de diretores, não de conselheiros, etc. Não dava para reunir. E não existia substituto. Quer dizer, então, vamos supor, alguém era diretor de uma agência reguladora ou membro lá do conselho, o que for, e pedia demissão. Bom, não tinha substituto, tem que ter outra aprovação no Congresso, no Senado, etc., até o governo nomear outro, etc. Isso não era prioridade, tão simples quanto isso. Então, é importante, sim, fazer isso. Agora, é importante a regulamentação, a lei da regulamentação das agências reguladoras, né? De maneira que crie, por exemplo, substitutos,
e que dê mandatos mais claros, etc., de maneira a que isso possa, de fato, ser um fator de segurança, e não o contrário, e nem de travamento. Portanto, as agências reguladoras é absolutamente vital, e com um mandato de regras claras, objetivas, e com um processo de, não só de substituição em caso de falta, mas de nomeação como prioridade. Não se pode deixar vago um cargo votante em agência reguladora. Isso é fundamental. Bom, nós temos aqui uma pergunta ligada à reforma fiscal. Então, nós aqui na Anshan, inclusive, lhe entregamos a nossa proposta, onde ela contém, eu diria, a eliminação dos impostos sobre bens e serviços e a criação de um IVA. Então, nós queremos saber o que seria uma reforma fiscal no seu mandato e como o senhor faria, com que estratégia, a aprovação dessa reforma no Congresso. Olha, a reforma tributária no Brasil é fundamental, porque isto é um dos itens de complexidade. A complexidade no Brasil é de duas ordens. A primeira delas é burocrática, e essa aí pode ser resolvida pela digitalização, que é o que está sendo feito já, mas a segunda é a complexidade, né, de ICMS, de estados, etc., e os impostos federais, etc. Então, nós temos que, de fato, simplificar muito. O imposto de valor agregado, ele é um bom direcionamento, ela é a linha que está sendo seguida nos projetos preliminares de reforma tributária feita na comissão parlamentar que tem a esse respeito, que tem participação também do Executivo, e que é a linha, digamos, mais simples e objetiva. Mas é importante dizer que tem, de fato, uma discussão grande à frente, inclusive entre os setores. Para deixar isso muito claro. Porque o imposto de valor agregado, para ele ser, de fato, simples, como todos querem, envolve mudanças setoriais importantes do nível de tributação. Diminuição para alguns setores, aumento para outros. Porque hoje existe muita diferença setorial. Por exemplo, a indústria é o setor que mais paga imposto, né? Mais do que serviços, por exemplo. Então, o imposto de valor agregado, em tese, ele teria que agregar tudo isso. Mas, resumo, é que isso envolve, obviamente, uma discussão com a sociedade importante. O que precisa, no entanto, ser definido é uma agenda de prioridade. Isto é prioritário, vai ser feito, e o governo e o Executivo liderando a proposta de reforma tributária no país, tendo em vista um projeto de melhora da produtividade. Nós temos aqui definir com clareza qual é o objetivo, o que nós estamos querendo aqui. Porque se a discussão fica perdida em objetivos setoriais, pontuais ou regionais, é onde, de fato, não funciona. Porque hoje, você entra numa discussão dessa, ela fica ou a discussão regional entre estados, né? O estado que quer dar incentivo versus o estado que quer tributar mais, etc. Então, discussões entre São Paulo e estados que estão procurando desenvolver a sua indústria, esse tipo de coisa, ou diversos setores discutindo exatamente carga tributária, ou outras formas alocativas. Então, o que nós temos é definir qual é o objetivo. A partir daí, começar a trabalhar. Segundo, reforma da Previdência e outras reformas que visem a diminuição das despesas públicas, porque uma reforma, de fato, abrangente, ela vai vir conjugada com a diminuição das despesas públicas que permita, no futuro, e aí ficaria muito mais fácil você, de fato, negociar tudo isso com toda a sociedade, se você está num horizonte de diminuição de carga tributária. Num horizonte de manutenção ou aumento de carga tributária, essa discussão é uma discussão dificílima com a sociedade. Então, é isso que é importante, quer dizer.
Então, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. É importante controlar isso e, como eu mostrei, na medida que as despesas comecem a cair com o percentual do PIB, nós temos aí cada vez mais, então, no futuro, geração de superávitos primários. Isso vai permitir a queda da tributação e isto permite uma reforma tributária muito mais objetiva, racional, inteligente e que gere uma maior produtividade do país. A pergunta que os nossos associados fazem bastante é sobre a questão de segurança pública, que tem, na verdade, vem ganhando espaço no debate das políticas públicas. Como é que o senhor vê essa questão e como pretende enfrentá-la? A segurança pública, ela tem várias questões aí diferentes e todas elas muito importantes. Em primeiro lugar, nós temos uma questão de coordenação de políticas. Não é? Nós temos que coordenar todas as forças de segurança do país. Isso é fundamental, muito importante. Então, nós temos que ter uma orientação comum. Segundo, a criação unificada, nacional também, de serviços de inteligência. O que é serviço de inteligência? Inteligência no sentido internacional, não é meramente ser mais inteligente, é ter mais informação. Fundamental. Quer dizer, as forças de segurança têm que ter informação sobre o que, de fato, está ocorrendo no país. Depois, em seguida, como eu mencionei, nós temos que ter políticas públicas de controle das chamadas despesas obrigatórias, aí vem de novo na Previdência, de maneira que gere recursos suficientes para investir em segurança, que significa equipar as polícias. Pega no Rio de Janeiro. Não há dúvida, o Rio de Janeiro tem problemas graves, é verdade. Agora, não há dúvida que a crise fiscal do Rio de Janeiro, que levou ao decreto de calamidade fiscal do Estado, calamidade financeira, melhor dizendo, foi fundamental no problema de segurança do Rio. Isto é, o número de equipamentos, viatura, armamentos inutilizados nos depósitos é impressionante. Tá certo? Então, você tem que ter polícia bem informada e bem equipada e bem treinada. Fundamental. Terceiro, controle de fronteiras, contrabando de armas. Fundamental. Quer dizer, tem que ser uma política nacional, né, de controle de fronteira. Tem projetos muito bem feitos da Polícia Federal e da Receita Federal para controle de fronteira, mas, de novo, precisa de recurso, tá certo? E informação. E quarto e fundamental, trabalhar com os países vizinhos. Tem uma política diplomática também vivida aqui, séria. Por quê? Por conta do problema do contrabando de armamento e droga. Tá certo? Então, isso já foi feito por outros países. O Brasil não está longe de estar inovando nesse aspecto. Isso já foi, vários países tiveram bastante sucesso com isso. Em resumo, é uma definição de prioridade de gestão eficaz. Agora, no momento que começa a funcionar, nós temos eventos, por exemplo, aqui no país vizinho, a Colômbia, que é impressionante o que a Colômbia conseguiu em algumas cidades da Colômbia. É impressionante o avanço na questão da segurança pública, apesar da gravidade, que era muito maior, porque nós tínhamos vastas partes do território que eram controladas pela guerrilha / narcotráfico. Então, era um negócio complicadíssimo, né? Cidades inteiras. Então, tudo isso foi resolvido, etc., com o tempo. Mas, paralelamente, a questão de segurança foi endereçada de forma muito eficaz, através dos anos. Então, eu acho que um exemplo mais notório, etc., evidente, é Nova York, com o ex-prefeito Giuliani. Quer dizer, que lá era a questão da tolerância zero. Era uma questão mais objetiva lá, não deixar lá os adolescentes e o pessoal como ficar pulando catraca de metrô. Tolerância zero, não ficar pichando o metrô. Começar por aí e, a partir daí. É evidente, é mais simples fazer segurança
em Nova York do que fazer segurança em algumas regiões da Colômbia, ou no Morro do Rio de Janeiro, na comunidade. Então, mas, de qualquer maneira, existem exemplos bem-sucedidos em todos os lugares, na Colômbia, e alguns exemplos interessantes já acontecendo, inclusive no Rio de Janeiro, agora, com a intervenção federal. Mas não há dúvida de que, em última análise, competência e gestão. Ministro, o mundo inteiro está vivendo uma transformação digital crescente. A economia compartilhada e a indústria 4.0 já são uma realidade. Como o seu governo trataria essas questões, tanto do ponto de vista da regulação dos ambientes digitais, quanto da formação de mão de obra? Vamos começar por uma parte fundamental, que é a formação de mão de obra. Não há dúvida de que este é o grande desafio do Brasil e vai muito além do mundo digital. Se nós compararmos a curva de produtividade, já que estamos na Câmara Americana, a curva de produtividade do Brasil e dos Estados Unidos, existe o Brasil, a produtividade brasileira era uma certa proporção da produtividade americana. A produtividade americana cresceu mais rápido do que a brasileira nas últimas décadas. E essa diferença aumentou. A produtividade brasileira, apesar de ter aumentado um pouco, a pouco, ela, em termos relativos, ela caiu. Então, uma grande parte disso é a educação. Os governos anteriores investiram em educação. A quantidade de recursos investidos aumentou muito. O número de estudantes nas escolas aumentou, o número de anos de escolaridade. O número de anos na escola de cada estudante, em média, aumentou. Só que a qualidade caiu, o desempenho caiu, medido por critérios internacionais. Impressionante como caiu. Existem várias razões para isso, inclusive razões de ordem ideológica. Certo? Existem razões mais objetivas de treinamento, etc., e equipamento das escolas, tudo isso é verdade e tem que ser enfrentado. Equipamento das escolas, treinamento de professores, tudo isso é fundamental, pagamento de professores, tudo isso é fundamental. Agora, tem um problema ideológico também. Quer dizer, eu acompanhei, na época tinha muito interesse, dirigir aí uma organização internacional, nós tínhamos presença na Ásia, e eu analisei com muito interesse o que estava gerando um grande crescimento de alguns países da Ásia. E olhei muito o caso da Coreia do Sul, estive lá várias vezes. A Coreia do Sul, o grande salto da Coreia do Sul foi a educação, não tem dúvida. E eu olhei e analisei, tive em escolas, conversei com autoridades da área e do setor privado também, especialistas, etc. O que mais me chamou a atenção na época é o problema da cobrança por desempenho, da família e da escola. O estudante tem que desempenhar, tem que aprender e tem que passar na prova. Tá certo? Esse é um problema. E o cobra do professor também. Já tem algumas mudanças nesse sentido importante no Brasil, inclusive na reforma do FIES, que começa a exigir, inclusive, a participação das escolas no financiamento, no risco e, portanto, na capacidade do aluno que forma de pagar o empréstimo que ele tomou para isso, é a qualidade do ensino. Antes não existia o menor compromisso da escola, zero. Ela só recebia a escola privada, e ponto. E, além da questão da escola pública também. Em resumo, a qualidade do ensino é absolutamente fundamental e, evidentemente, tendo em vista agora o mundo digital, preparação dos jovens para a tecnologia e etc. Existe muito interesse do jovem por isso é um dado importante, facilita, mas precisa ter investimento e preparo. Em segundo lugar, a questão da regulamentação, sim. Como toda a regulamentação do Brasil, deixar de lado a visão intervencionista e burocrática e partir para a visão que conduza ao crescimento, ao investimento e à melhor produtividade na área. Ministro, como o senhor avalia a política externa do Brasil e quais seriam as suas prioridades nesta área? A prioridade do Brasil, como, inclusive, nesse aspecto, nós temos também uma coincidência, tá? Que, em última análise, é uma produtividade, mas é uma abertura
maior do comércio brasileiro. Eu tive participando, há algum tempo atrás, de um debate num grande fórum internacional, e o debate era sobre as ameaças do protecionismo, que hoje tem, por causa do presidente da administração americana, mais ameaça do que ação, de fato, mas tem alguma ação também, e alguns países europeus. E falou, isso pode gerar uma onda protecionista, etc. Como é que o Brasil se posiciona sobre isso? A minha resposta foi muito simples, todos prestaram muita atenção, foi interessante. O Brasil já tem um histórico protecionista. Nós já conhecemos isso. Não é novo, não. Nós não estamos discutindo protecionismo agora. Isso, nós estamos discutindo abertura. Protecionismo nós conhecemos de muito. Tá certo? Já tivemos uma das economias mais fechadas do mundo durante muito tempo. E o resultado não foi bom. A produtividade brasileira, inclusive, eu já mencionei isso, ela tem caído em termos internacionais. Então, a primeira questão é abrir, de fato, inserir o Brasil na cadeia de produção internacional. Evidentemente, nós temos uma vantagem importante, que é o tamanho do mercado. E isso atrai, evidentemente, o mercado doméstico forte atrai, evidentemente, maiores investimentos, etc., e dá maior escala, que permite ser mais competitivo. Eu acho que a prioridade agora, número 1, é o tratado com a União Europeia, que finalmente começou a andar, né? Botamos ele para caminhar nesse governo, porque estava parado, de fato. Tinha algumas razões objetivas. Existiam alguns problemas, por exemplo, de agricultores franceses, com o problema do etanol e da carne. Bom, mas isso tem que ser resolvido, né? E tinha, evidentemente, resistência de alguns setores da indústria brasileira com a maior abertura. Então, tudo isso está avançando bastante. Uma grande vantagem é que o governo da Argentina é favorável também a esse acordo. Existe um ambiente bastante favorável também entre os diversos países europeus. Então, uma prioridade seria, de fato, concluir esse acordo do Mercosul com a União Europeia. Em segundo lugar, uma abertura maior, início de conversas com a Transpacífico, que tem interesse grande, principalmente agora com a certa retração dos Estados Unidos. Existe um interesse grande da Aliança do Pacífico de também começar a conversar com o Mercosul, e eu acho que pode ser uma aproximação interessante. Políticas também de prazo maior, como no caso do Reino Unido, que já manifestou interesse também de conversar conosco logo pós-Brexit. Tá? Em resumo, existe aí toda uma série grande de avanços que se pode se fazer nessa área. E, para finalizar, eu digo que os setores brasileiros mais competitivos, por acaso ou não, são os mais abertos. Haja visto aí a Embraer, por exemplo, né? Que é um grande exemplo de competitividade internacional e é um setor aberto à importação, não só de produto acabado, mas de componentes, que permite que a indústria seja competitiva e esteja aí agora na ponta da controvérsia aí, com a possível fusão ou não com a Boeing. Dois pequenos comentários, talvez, sobre a relação com os Estados Unidos e a adesão do Brasil à OCDE. Essa questão aí da OCDE, né? Nós, de fato, temos aí o projeto de entrada na OCDE, está caminhando, existe um apoio muito grande, principalmente de países europeus, no geral, de países asiáticos e de outras regiões. Existe uma restrição, uma objeção de caráter, eu chamaria mais ideológico, por parte da presente administração americana, que não é generalizado lá, em relação ao aumento do número de membros de organizações multilaterais. Este é o ponto do presidente Trump. Por outro lado, existem membros importantes da administração americana que são altamente favoráveis à entrada do Brasil, sim, na OCDE, e que estão trabalhando nessa direção lá. Eu próprio conversei com vários membros importantes e ministros, secretários, lá no caso da administração americana,
que já manifestaram posição favorável. Então, estamos trabalhando. Por outro lado, tem aquele compromisso do presidente americano com a Argentina, de que, de fato, é uma prioridade, mas, na realidade, o problema maior é uma resistência em termos de organização multilateral. Agora, isso é uma questão transitória, faz parte do processo, o Brasil está avançando, é um processo demorado, ele demora entre 2 a 4 anos, em geral, mas o Brasil está indo muito bem, tem uma dose de apoio muito grande, e agora existe uma questão de negociação aí bilateral com os Estados Unidos, visando, de fato, fazer com que o Brasil possa entrar o mais cedo possível dentro desse cronograma prolongado na OCDE. Finalizando isso, quais são as maiores vantagens de entrar na OCDE? Isso foi um dos problemas que nós encontramos quando entramos no governo. E propusemos isso logo no início. Existem alguns membros mais antigos da administração pública, gente séria, bem intencionada, mas dizia, não, nós somos contra a entrada na OCDE, porque o Brasil se classificou para entrar na OCDE a partir de 2007, só que ela não queria. Por que vocês são contra? Não, porque é uma questão de soberania. Nós nos comprometemos em alguns tratados com políticas de longo prazo. Entendi. Agora, essas políticas de longo prazo que nós teríamos que nos comprometer na OCDE são diferentes das políticas de longo prazo que nós estamos propondo aprovar no Brasil? Ou não? Não, são iguais. Isto é, tudo aquilo que nós estamos falando aqui de produtividade, de abertura comercial, de estrutura fiscal, de simplificação fiscal, então é bom, não? Na medida que esse é um projeto que vai na mesma direção. E é a direção que nós achamos positiva para o país, além de ocasionar no futuro melhora de rating, etc., na medida que o Brasil se comprometa com políticas saudáveis e importantes. Em resumo, eu acho que está indo na direção certa. Ministro, nós estamos já no adiantado da hora pelo seu voo, então nós vamos passar rapidamente para o cenário político e eleitoral, com talvez 3 perguntas para finalizar. A primeira delas é se o senhor acha necessário o Brasil passar por uma reforma política. A segunda delas é que o cenário eleitoral aponta vários candidatos de centro. Será que nós vamos ver alguma modificação nesse cenário que facilite o eleitorado poder escolher um candidato de centro? E, se eleito, como é que o senhor pretende angariar apoio no Congresso para aprovar todos os seus projetos? Olha, em primeiro lugar, em relação à reforma política. A reforma política. Olha, eu acho que nós devemos avançar, sim, na reforma política. No Brasil, ela é fundamental, no sentido de, evidentemente, criar um sistema que cada vez mais gere resultados mais eficazes. Eu, particularmente, gosto do sistema distrital. Entendeu? E eu acho que o sistema distrital tem vantagens importantes, porque traz o congressista mais próximo, mais perto da sua base. Entendeu? Porque isso que é fundamental. É normal, se nós sairmos, mesmo aqui um público altamente bem informado, se nós sair perguntando aí para cada um qual foi o deputado federal que você votou, muita gente não lembra. Tá certo? Bom, acho que foi o... Tá certo? Então, o sistema distrital ele tem uma vantagem. Toda eleição ela vira, em última análise, majoritária. O que faz com que o compromisso do político eleitor é muito grande. Segundo, se você vê, por exemplo, em países com sistema distrital consolidado de muito tempo, é normal que... pensa nos Estados Unidos, por exemplo. Imagina um deputado
democrata, começado com democrata, liberal, no sentido americano, não no sentido inglês, o liberal democrata americano, que num distrito democrata, liberal, e que ele vai no Congresso e vota em posição contrária. Não vai dar certo para ele na eleição. Tá certo? Porque o eleitor sabe disso e controla, etc. Em dito isso, eu estou citando isso como um exemplo concreto. Eu acho que tem que se olhar num prazo mais longo. Não adianta querer fazer esse curto prazo, porque existem interesses normais, legítimos dos congressistas, não é, que fizeram as suas campanhas eleitorais, etc., nas últimas eleições, tendo em vista um sistema proporcional majoritário. Desculpa, um sistema proporcional, não majoritário, sistema proporcional. Então, não se pode dizer, agora mudou tudo e você vai votar contra o seu interesse eleitoral. Não, espera aí. E aí eu lembro uma frase do ex-prefeito, ex-governador Mário Covas, né? Ele disse uma coisa interessante. Ele era parlamentarista e a favor do voto distrital. E o sistema parlamentarista até é interessante também, mas não vamos aprofundar demais, porque nós temos um problema de tempo. Mas o Mário Covas dizia o seguinte, Mário Covas contava a seguinte história, que na Constituição de 88, na Constituinte, existia um debate entre as duas alas, parlamentaristas, voto distrital versus presidencialista, voto proporcional, as duas coisas estavam ligadas, e um acordo foi proposto que permitia aprovar o parlamentarismo e voto distrital no Brasil com uma questão apenas, daí a 10 anos. Por quê? Para dar tempo a todos os parlamentares que tivessem ainda mais 2 eleições, só na terceira é que já seria o voto distrital e o sistema. Aqueles que eram a favor ao distrital parlamentarista não aceitaram, porque queriam imediatamente. Imagina se tivesse sido feito isso foi em 1988. O Brasil teria outro sistema político desde 1998. Só que o curto-prazismo ali não permitiu. Não, tem que ser imediatamente, senão vai tudo ou nada, for para o voto, perderam. Em resumo, é o tipo de coisa que nós temos que pensar um pouco no Brasil. A segunda, sobre os candidatos do centro, é isso? Isso, ou como diz um dos nossos associados, as candidaturas sensatas e as populistas. Olha, de fato, eu acho uma questão importantíssima no Brasil hoje, né? Eu gosto desses termos, as candidaturas sensatas versus as populistas e oportunistas, etc. Eu acho que o Brasil, de fato, tem esse risco da fase. Agora é o momento, de fato, de se começar a discutir a sério tudo isso e levar as informações para a população. Isso é que é importante. Eu, por exemplo, no meu caso, quando eu contemplei a possibilidade de ser candidato e acabei tomando a decisão de postular uma candidatura, foi por uma razão muito simples. Eu mandei fazer pesquisas qualitativas. E as conclusões são impressionantes, né? Onde se pega grupos de pessoas, diversas faixas de renda, diversos níveis de formação educacional, diversas regiões do país, coloca num grupo e começa a discutir. É impressionante. Primeiro, no meu caso específico, o nível de conhecimento, de fato, da administração pública precisa de ser muito melhorado. Por exemplo, menos de 30% das pessoas sabem o que faz o Ministério da Fazenda. Tá? Então, precisa se levar a esta informação. As pessoas sabendo já fica diferente. No meu caso específico, quando as pessoas têm acesso ao meu histórico, presidente de uma grande organização internacional, no exterior, resultados, volta ao Brasil, dedicação ao serviço público, entrada no governo em 2003, num governo do então presidente Lula, baixou a inflação, controlou, o Brasil cresceu bastante, cresceu muito, voltou depois agora ao governo, a convite do presidente Temer, maior recessão da história do país, voltou a crescer, etc. Tem um histórico pessoal de absoluta probidade, integridade pessoal e etc. E sem processos, acusações, tudo isso. Quer dizer, as pessoas olham e falam, bom, gostei dessa história, tá certo?
Por quê? E aí, para finalizar, quando você pergunta para as pessoas o que você espera do próximo presidente, aí que vem a pergunta fundamental, chega no seu ponto. As pessoas esperam a maior característica, as características esperadas do próximo presidente: competência, seriedade, honestidade. Tá certo? E experiência. Competência, seriedade, honestidade, experiência. Quando as pessoas conhecem o meu histórico e vão ver, então pede, já no final da reunião, da pesquisa, como é que você define, quais são as características desse cidadão? Exatamente a mesma coisa: competência, seriedade, experiência, honestidade. Então, eu acho que existe um potencial muito grande. Agora, isso terá que ser decidido no curso da campanha eleitoral. Acho pouco provável que acordo de bastidor vai resolver isso até lá. Eu acho que, para isso, nós temos 2 turnos na eleição eu acredito, portanto, que temos a eleição muito aberta, temos muito tempo. Até lá, eu acho que tem condições, de fato, dos eleitores escolherem aqueles candidatos que melhor representam a sua posição, e nós teremos aí uma polarização adequada, no momento adequado, e o candidato do Centro Democrático, ou eu, no caso, eu me defino como o candidato das reformas do crescimento contra o atraso, né? Mas, em resumo, eu acredito que o que eu chamo também de uma plataforma reformista e modernizadora da economia brasileira terá grande chance de prevalecer durante o curso do debate. Para finalizar, o senhor que viu a atuação do nosso Congresso tantas vezes, viu os desafios corporativistas, como é que poderia ser feito para angariar apoio para a aprovação das reformas necessárias? Olha, eu acho que tem exemplos interessantes do Congresso, de coisas já aprovadas. Por exemplo, a reforma trabalhista foi aprovada. A terceirização foi aprovada. E não subestime a oposição dos movimentos sindicais, algumas áreas dos movimentos sindicais. Não subestime isso, foi muito forte. Então, a reforma trabalhista foi aprovada. A terceirização foi aprovada. Importantíssimo, como sabemos aqui. Nós tivemos o teto de gastos aprovado. Imagine uma coisa desse tipo. O Congresso Nacional aprovou um teto para o crescimento das despesas públicas. Quer dizer, isso é cortar na carne, é uma autodisciplina impressionante. Agora, que cria condições da aprovação da Previdência Social. Porque, se o teto de gastos, algumas pessoas dizem, não, podia ter feito primeiro a Previdência para depois fazer o teto de gastos. Não ia sair nenhum dos dois. Tá certo? O teto de gastos coloca um limite, a partir daí a reforma da Previdência passa a ser uma prioridade viável e fundamental. Portanto, eu acho possível. Para finalizar, eu tive uma experiência interessante, há um ano atrás, aproximadamente. Eu fiz reuniões com bancadas parlamentares de representantes dos partidos da base aliada. Então, reuniões que eram com 30, 40, 50, 60 parlamentares, reuniões de 4, 5, 6, 7 horas de duração, e discussão extensa, em todos os aspectos, né? Sobre a reforma da Previdência, no caso, especificamente. E eu achei discussões muito interessantes, muito boas. Deu para conhecer muito bem a dinâmica do processo. Em última análise, o congressista, corretamente, ele é o representante dos seus eleitores. E ele, em última análise, ele vai representar aquilo que os seus eleitores querem. Ele não vai contra a opinião pública, a opinião do eleitorado, principalmente o eleitorado dele ou dela, lá no seu setor. Então, eu acho que campanhas de esclarecimento, de opinião pública e etc., de informação, além de uma discussão objetiva com o próprio Congresso, diretamente, etc., claramente eficaz, eu acho que tem um efeito muito relevante. Eu acho possível fazer assim. Para você ter uma ideia, nós temos aí algumas estatísticas que eu gosto muito, eu mandei fazer, que medem
o percentual de aprovações de projetos oriundos do Executivo. Desses últimos 2 anos, foi a mais alta da história, equivalendo ao período mais alto do governo do Fernando Henrique. Tá certo? Foi o Fernando Henrique teve período de baixo e depois teve 2 anos lá de aprovação elevada. Neste período é mais ou menos equivalente, quase igual, agora foi um pouquinho maior, até o final do ano passado. Esse ano é um ano eleitoral, etc. Certamente é normal que a coisa fique um pouco mais devagar, apesar de que tem vários projetos lá em andamento importantes. Eu acho viável, eu acho possível. Agora, não há dúvida que um presidente eleito com uma agenda clara, objetiva, com um respaldo popular, não tem dúvida que eu acho que tem uma possibilidade muito grande de aprovar reformas modernizantes no país e de fato, de transformar o Brasil em um país que tem condições de crescer de forma sustentável durante muitos anos. Primeiro, finalizando, eliminando essa volatilidade que nós temos, o chamado voo de pato, né, que a economia cresce e depois tem que parar para descansar, depois cresce de novo. No caso da economia, às vezes, entrar numa recessão, voltar, que é o problema fiscal. Estabilidade, crescimento, eu acho que tudo isso também a opinião pública sentindo pode levar. E tem um dado importantíssimo que, no final, está por trás de tudo isso a longo prazo, que nós já falamos, eu quero finalizar com isso, citando um outro exemplo de um outro país, que é a questão da educação. Eu conversei uma vez, tem muitos anos isso, com o cidadão que foi o fundador de Singapura. Né? E o atual primeiro-ministro lá até é filho dele. E ele ficou lá 20 anos no poder, foi um governo forte. E ele depois deixou, quando saiu, deixou o país totalmente democratizado. Mas foi um governo forte. Mas abriu completamente. Mas eu perguntei a ele, quais foram as 3 coisas mais relevantes que o senhor fez em Singapura? Ele falou, primeiro, investimento em educação. Segundo, investimento em educação. Terceiro, investimento em educação. Evidentemente que ele tem outras coisas também, de questão do sistema judicial, que ele adotou o que existia de melhor no mundo, uma série de coisas. Tem uma série de coisas interessantíssimas que ele fez lá. Mas, no fundo, o importante foi, mas então, quer dizer que as suas despesas foram prioritariamente educação. Ele falou, não, educação não é despesa. Educação é investimento. Obrigado.